Olá, cidadão do reino, graça e paz. Você já deve ter ouvido aquela expressão: não tem pau que nasce torto, a qual Jesus, o bom carpinteiro, não conserte. Essa referência é muito dita a respeito do poder de Jesus de transformar as vidas das pessoas. Então, o pior tipo de pessoa que existe, Jesus pode transformar, colocar o seu espírito nessas pessoas, transformando ela por dentro, a tal ponto de que ela venha a se endireitar, ser uma pessoa honesta, verdadeira, boa. Então, essa expressão é usada para isso, para falar de Jesus como aquele que transforma a vida. E, de fato, o adágio, né, essa ideia é verdadeira. Jesus realmente pode transformar. Mas essa palavra, essa expressão, ela é usada muito por um conhecimento popular de que Jesus foi um carpinteiro, dada também a um pouco da questão das nossas traduções que nós temos em português. Lá em Marcos capítulo 6, versículo 3, e depois também Mateus, que faz referência ao mesmo momento histórico, né, da pessoa de Jesus, fala ali de que Jesus poderia ser um carpinteiro. No caso de Marcos, ele diz que Jesus de fato é um carpinteiro. As pessoas, quando veem Jesus fazendo milagres, ensinando coisas maravilhosas, na versão de Marcos diz assim: não é este o carpinteiro, filho de José, filho de Maria, não tem aqui seus irmãos? Né? Já na expressão de Mateus, ele faz referência de que não é este o filho de José, o carpinteiro. Então tem-se esse entendimento de fato de que Jesus foi um carpinteiro, dada essa questão da nossa tradução. E também tem essa questão de que se entende que os filhos seguiam os passos dos seus pais, no sentido profissional. Então, se José, que é o pai, né, adotivo, ou usando uma expressão teológica da história antiga, é o pai legal, né, porque existia essa questão na antiguidade de que nem todos os pais, se fosse biológico, né, ele podia rejeitar ou não um filho, uma criança, né? Mas se ele adotasse, então ele se tornava o pai legal. José é o pai legal de Jesus Cristo, apesar de não ser o pai biológico. E aí, quando vai crescendo as crianças, o pai vai transmitindo para essas crianças, né, jovens, até a sua fase adulta, vai transmitindo o seu conhecimento, a sua profissão, vai passando de pai para filhos essas profissões. Isso é o que é geral, mas nem sempre também é assim, né? Então tem essa ideia de que Jesus fosse ali um carpinteiro. Agora, a verdade é que é o seguinte: a expressão original lá no grego, que é a língua originária do Novo Testamento, a palavra que está lá é tecno, ou tecne, né? Essa expressão tecno, ou tecne, vem da nossa, né, gerou a nossa expressão técnica, né? Então, a pessoa que tem uma formação técnica é porque ela tem uma formação em alguma área. É como se fosse, hoje em dia a gente usa essa expressão para uma pessoa que não tem uma formação superior, mas tem um conhecimento técnico, né? Tanto que já existe a formação nessa área, técnico isso, técnico aquilo. Ele não tem um curso superior, mas ele adquire habilidade para certas coisas. Só que na antiguidade, essa expressão técnico ou tecne, ela era usada para a pessoa que era um fabricante. E fabricante no sentido do seguinte: ele podia tanto trabalhar com carpintaria, de construir casas de madeira, podia também ser uma expressão usada para marcenaria, de uma pessoa que fazia móveis, podia ser também usada para pedreiro, de uma pessoa que construía casas, no caso de pedras mesmo. E ainda essa expressão pode também ser usada para pessoas que fundem ferro, que trabalham com ferro. Então Jesus ele seria ali, como a palavra abarca várias coisas, ele poderia ser essa pessoa que trabalhava então com objetos, a construção de objetos, manufatura de objetos, né? E essas profissões, geralmente, quem adotava essas profissões eram pessoas de um nível social mais baixo, pessoas pobres, e porque eram profissões que não exigia estudo. Existe aí, entre os historiadores, um consenso que Jesus talvez fosse um analfabeto, apesar de que lá nos evangelhos, Lucas 4, a gente vê Jesus lendo um texto de Isaías, né? Mas a ideia que se tem é de que essa profissão são pessoas mais pobres e que não têm uma educação. Geralmente quem tem educação vai para a área da administração, da contabilidade, enfim, outras áreas, né? Jesus, pelo fato de ele ter sido de uma comunidade pobre, Jesus ele nasceu em Belém, mas ele viveu a vida
praticamente da infância até a fase adulta na cidade de Nazaré, que é uma cidade pequena, uma cidade que não tem muitos estudos, não tem muita formação, e é pequena mesmo, é como se fosse uma vila mais ou menos, né? No máximo de 400 habitantes, talvez. O que também fazia com que a sua profissão naquela cidade não tivesse tanto uso, por ser tão pequena a comunidade e a maioria das pessoas ali terem trabalhos comuns igual Jesus ou também de agricultura. Alguns historiadores, apesar de a Bíblia não citar isso, alguns historiadores creem que Jesus ele usou muito da sua profissão numa cidade próxima, que era uma cidade grande, que era chamada de Séforis. Talvez lá ele tenha trabalhado bastante, e mesmo porque na época de Jesus, essa cidade ela recebeu muito investimento do imperador para que ela fosse construída, que ela se tornasse uma grande cidade, com uma certa beleza que representasse o poder romano. Então, lá Jesus teve a oportunidade de exercer sua profissão e ganhar seu dinheirinho, até que Jesus realmente ele pudesse começar o ministério dele. Lembre-se que Jesus, até antes de iniciar o seu ministério, Jesus viveu uma vida comum. Jesus, ele, por isso que as pessoas lá de Marcos 6 e Mateus 13 vai dizer sobre essa questão, né? Não é ele o carpinteiro, porque eles veem na pessoa de Jesus uma pessoa muito comum, uma pessoa simples, da comunidade, um trabalhador. E é assim que Jesus de fato vive, até que ele, né, sabendo o tempo certo, ele inicia o ministério. Então, usando aqui uma expressão de um autor, Jesus ele é muito mais do que um carpinteiro. Ele tinha uma profissão que abarcava várias funções de fabricação de várias coisas, tanto na área de madeira, como na área de construção civil, quanto na fabricação de manusear coisas, por exemplo, até de ferro. Jesus podia também fazer coisas desse tipo assim. Na verdade, pessoas pobres e com essa profissão, elas tinham que se virar bastante, né, para poder realmente poder fazer várias coisas e ali ter um certo recurso para se manter. Como a gente diz hoje, o pobre tem que se virar nos 30, né, tem que fazer de tudo um pouco para poder sobreviver. E assim também era a vida de Jesus, dentro daquela comunidade e de ser de uma família pobre. A família de Jesus era uma família pobre. A comunidade de Jesus era uma comunidade pobre. E Jesus, ele veio pobre, né? Por isso que Paulo diz, né, que ele se fez pobre para nos enriquecer, né? Então ele se fez pobre, viveu boa parte da sua vida atuando com essa profissão de um nível mais baixo, dentro dessa classe social mais pobre, para sobreviver, e nessa profissão que é mais do que um carpinteiro. Então, quando você usa essa expressão, né, que não existe pau torto que Jesus não conserte, é verdade, mas não só. Jesus também podia ter trabalhado com outras coisas além de madeira, podia ter trabalhado também com pedra, também com ferro, e assim ganhado o seu dinheirinho de cada dia. O importante de nós entendermos sobre essa fase da parte da vida de Jesus é que ele foi uma pessoa simples. Ele esperou o seu momento certo para se anunciar como aquele que veio trazer a salvação, que veio ser o Cordeiro de Deus para a nossa salvação. Essa simplicidade de Jesus nos ensina muito. A humildade de Jesus, saber esperar o momento certo, nos ensina muito. Nós temos que aprender a ser humilde com Jesus, saber aguardar o tempo de Deus para nossas vidas, inclusive buscar de Deus direção para que a gente atue como Ele quer, na hora que Ele quer. E sempre mantendo essa simplicidade, sempre mantendo a humildade, sempre, independente do recurso que você tenha. Você pode ser uma pessoa que tem uma profissão elevada, que tem um bom salário, mas ter o coração simples, que é a primeira bem-aventurança, né? Bem-aventurado os simples de coração, os humildes de coração, o pobre de espírito, são expressões diferentes para a mesma coisa, que era o coração de Jesus Cristo. O Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Criador de todas as coisas, passou boa parte do seu tempo sendo uma pessoa simples, trabalhando em profissões muito simples daquela época, né? Mas aguardando somente o momento certo para ser glorificado. E ele foi glorificado por Deus. No final, quando ele em tudo obedeceu ao Senhor, ao Pai, dentro do propósito que ele veio para cumprir na terra, Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Da mesma forma, nós sejamos
humilde, simples, trabalhando em prol do Senhor, fazendo a vontade dele, e aquele que faz a vontade do Senhor, o Senhor também, no momento certo, o recompensará, né? E essa recompensa, ela é um bônus, porque nós já temos a maior das recompensas, que é ser salvo por esse trabalhador chamado Jesus Cristo, que foi para nós o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo e nos fez filhos do Altíssimo, e nos deu o lugar de honra. Com Jesus, nós somos agora co-herdeiros de Deus. Então esse é o maior prêmio, essa é a maior bênção que Deus nos deu sem que a gente fizesse nada, porque foi Jesus, aquele simples trabalhador que fez tudo por nós. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida. Esse foi o Falar de Cristo de hoje. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe.